Então, pessoal, ó, tanto o Jonas quanto o Luiz, de fato, eles acertaram na questão da pré-campanha. Pré-campanha, de acordo com a legislação e a resolução, é o momento de uma espécie de propaganda intrapartidária. Ah, Matheus, não entendi. Traduz para a gente o que é uma propaganda intrapartidária. É o momento de você divulgar o seu nome dentro do partido, porque nenhum de vocês, até então, juridicamente falando, nenhum de vocês é candidato. Vocês só serão candidatos depois que tiverem o nome aprovado na convenção partidária e tiver o registro efetuado perante a Justiça Eleitoral. Então, o momento de pré-campanha, segundo a lei, é aquele momento de você divulgar o seu nome dentro da comissão municipal, você ter uma aproximação com o presidente do diretório municipal aí da sua cidade, para que você, de fato, leve quais são as suas ideias, suas propostas e também qual é a viabilidade do seu projeto eleitoral. Até porque, com as novas regras eleitorais, de fato, o número de candidatos por chapa diminuiu, enfim, a questão das sobras eleitorais também foi alterada. Então, o partido, de fato, ele vai dar oportunidade para você que tem um excelente projeto já de discurso, de ideias e propostas para o município, mas também que seja uma candidatura viável. Então, assim, de fato, o partido tem que fazer essa matemática para verificar a questão da chapa, para que ele faça o máximo de vereadores e também prefeitos naquele município. Então, pré-campanha é esse momento, você ter essa aproximação com o partido, mostrar a viabilidade da sua candidatura, defender ali os seus projetos e os seus ideais. Então, pré-campanha é o momento em que o pré-candidato ele faz essa conversa com o partido, como nós estamos aqui nessa manhã de sábado, conversando com a deputada, que é uma grande liderança do partido, e muito possivelmente ela conhece aqui praticamente todos vocês, no que diz respeito ao projeto de cada um. E até para a gente poder ter uma dinâmica bacana aqui, se vocês quiserem mandando perguntas no chat, eu já vou respondendo para a gente poder dar celeridade, mas eu vou abrir ao final também para perguntas. Então, pessoal, pré-campanha é esse momento de você trabalhar dentro do partido. Tá, Matheus, aqui no meu município já está 100% alinhado, já está fechado, eu vou ser candidato, o projeto já está a todo vapor. Mas a pré-campanha, quanto ao eleitor, como que é essa situação? Como é que eu vou abordar, como é que eu vou trabalhar essa questão da pré-campanha com o eleitor? Eu já entendi que a pré-campanha é o momento de eu aproximar do partido e trabalhar pelo meu nome na legenda, ok. Mas quanto ao eleitor, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Exatamente isso que a gente vai entrar agora para poder explorar esse conteúdo para vocês. Então, deixa eu trabalhar aqui já o próximo item do slide, para que vocês já tenham essa noção do que é a pré-campanha quanto ao eleitor. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Deixa eu ver se alterou. Lei das eleições é a Lei 9.504 de 97, que é a lei que rege o processo eleitoral. Pessoal, esse artigo aqui, se vocês entenderem ele assim na sua essência, eu vou tentar simplificar ele ao máximo, você não vai errar na pré-campanha, tá? O que fala o artigo 36A da Lei das Eleições? Fala o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, e os seguintes atos poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Eu vou explorar cada item aqui desse artigo, mas o caput, que é esse texto principal, ele já nos dá uma noção muito bacana referente ao que é permitido durante a pré-campanha. Então, vamos ver item por item dele aqui, ó. Não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva pedido explícito de voto. O que é o pedido explícito de voto? É falar, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do Jonathan. Eu sou o Jonathan, meu número vai ser XXXX. Então, isso aqui já é um pedido explícito de voto. Ele não pode falar do número de legenda dele. Eu espero o voto de vocês, estou junto com vocês, a gente vai ganhar, a gente vai para a vitória. Então, tudo que faça menção ao pleito eleitoral, de fato, não é permitido agora, tá? Então, o pedido ele pode ser tanto explícito, que a legislação fala, mas também há entendimentos jurisprudenciais, decisões judiciais que entendem que o pedido também implícito também é caracterizado por propaganda eleitoral antecipada. Então, não é só o pedido de voto. Eu sou o jesuíta Luiz Costa, meu número é tal, vote em mim. Isso você vai tomar uma multa, sim. Mas se você falar, por exemplo, eu sou o Jonatas e
eu conto muito com o apoio de vocês, essa campanha vai ser difícil, eu preciso que vocês me apoiem, mobilizem, estamos juntos, vamos para a vitória. Se alguém te representar e cair na mão de um juiz eleitoral, vai ficar a critério dele, da interpretação dele, se isso foi um pedido implícito ou não de voto. Então, se você utilizar aquelas palavras mágicas, o que são as palavras mágicas? São palavras que dão a entender um pedido de voto. Tem uma conotação eleitoral. Não é abertamente um pedido de voto, mas tem uma conotação de pedido de voto. Então, assim, eu conto com o apoio de vocês, vamos juntos. Ó, no dia 6 de outubro, eu conto com cada um de vocês. Ali você Matheus, pode... Sim? está me ouvindo, Matheus? Sim. É o Vanderlei Pereira, pré-candidato em Apim também. Aqui, nesse mês de maio, pode estar fazendo festa efetiva em prol da campanha, doando cerveja, doando carne para o povo, falando da sua candidatura? Doações não são permitidas agora, tá? Na pré-campanha. Então, assim, se você fizer isso, você pode responder tanto por abuso de poder econômico, tomar uma multa e também ficar inelegível. Então, assim, de fato, evitem festas, patrocínios, cavalgadas, tudo que envolva doação de bens ou serviços de forma gratuita. Isso pode gerar multa para você e também a eventual ação por abuso de poder econômico. E aí você pode, inclusive, ficar inelegível até responder criminalmente. Então, de fato, não façam esse tipo de evento. A não ser promoção de shows, que é uma novidade, mas o Dr. Lucas vai entrar nesse mérito, a não ser a promoção de shows para fins de arrecadação de recursos para a campanha. Mas aí o Dr. Lucas vai explicar como é que funciona essa novidade referente à arrecadação de recursos para campanha eleitoral. Então, de fato, isso não é permitido agora. Então, lá no artigo... Matheus. Sim. Matheus, Vanderlei. Não, porque tem um candidato aqui que lá vai lançar uma festa aí com churrasco e doação de cerveja para o povo, fazendo uma pré-campanha. Isso aí, o candidato adversário. Vanderlei, só me desculpe, porque nós estamos com outros 83 participantes. Vamos ouvir toda a fala do Dr. Matheus e depois nós vamos abrir para perguntas, tá ok? Pode continuar, doutor Matheus. Obrigado, Sara. Até para ter uma dinâmica melhor, mas se vocês quiserem antecipar algumas questões no chat, dentro do tema eu vou respondendo vocês, mas ao final a gente vai abrir para perguntas. Só para a gente poder avançar no conteúdo, até porque tem o Dr. Lucas aí pela frente, e o nosso tempo de fato é bem escasso. Referente, então, pessoal, ao artigo 36, então, só para a gente poder retomar o raciocínio. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva o pedido explícito de votos. Então, não só o pedido explícito de votos, mas também essas palavras mágicas, esse dar a entender, isso de fato não é permitido. Eu tenho visto muitos pré-candidatos fazendo jingle, já ganhou, etc, etc. Se alguém tiver um adversário bem orientado juridicamente, pode representar contra você, e antes mesmo de começarem as eleições, você já ter problemas com a justiça eleitoral, e o seu adversário utilizar isso contra você. Imagina só, você comete um deslize, um erro, seu adversário vai lá e te representa e usa isso contra você lá na frente. O fulano não respeita a legislação eleitoral. Imagina se ele for eleito. Se ele não respeita agora, imagina depois se ele não vai respeitar a lei. Um exemplo de um discurso de oposição com um pano de fundo jurídico. Então, muito cuidado com isso. Agora, o que é permitido fazer? A menção à pretensa candidatura. Essa é a essência da pré-campanha, que é a menção, à pretensa candidatura. Ou seja, você pode falar, pessoal, olha, eu sou pré-candidato a vereador, eu sou pré-candidato a prefeito. Ou seja, você já fez a menção à pretensa candidatura. Você não está garantido, juridicamente falando ainda, pela questão da lei, não isso partidariamente. Isso aí, claro que já está resolvido na questão interna. Mas, juridicamente falando, vocês não são candidatos ainda. Então, você pode falar da pretensa candidatura. Nunca falar, eu sou o candidato, porque isso é depois lá do registro de candidatura. Então, agora vocês se apresentem sempre como pré-candidatos, ou a vereador, ou a prefeito. Então, essa é uma possibilidade que você pode fazer. A outra possibilidade que você pode explorar aí referente à pré-campanha é exatamente isso, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. Então, muitos de vocês têm uma história aí na cidade, têm uma formação educacional, têm uma trajetória.
Então, vocês podem exaltar as qualidades de vocês. Por exemplo, vamos pegar aqui o Sérgio Ferreira, um exemplo. Olha, ele é filho de fulano de tal, ele nasceu aqui na cidade, ele tem tal formação, ele é administrador, ou ele é um comerciante, ele defende essa bandeira. Então, assim, você pode exaltar as qualidades suas, né, como pré-candidato, isso não configura propaganda antecipada. Então, vocês podem explorar isso ao máximo. Por quê? O posicionamento ele é muito importante. Você tem esse momento de pré-campanha para se posicionar. E a questão pessoal é muito importante. As pessoas precisam saber quem são vocês, para que lá na frente eles decidam se vão votar ou não em vocês. Então, na pré-campanha, você tem essa possibilidade de esgotar ao máximo as qualidades de vocês. Então, isso gera uma identidade com o eleitorado. E muitos estão errando na pré-campanha por não aproveitarem isso. Então, assim, são poucos que, de fato, estão bem orientados, que estão trabalhando essa biografia. Então, você pode fazer uma biografia sua na rede social e soltar ali 5, 10 vídeos contando a sua história, quem é você, quem é a sua família, qual foi a sua dificuldade quando era mais jovem, qual foi a sua virada de vida, enfim, você pode contar uma historinha, uma história, isso, de fato, emociona as pessoas e cativa elas, e a legislação permite que você faça isso. Uma outra situação aqui também os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Agora a gente vai destrinchar de fato cada item que a legislação permite durante a pré-campanha. Aqui, o inciso 1. A lei permite na pré-campanha a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e televisão o dever de conferir tratamento isonômico. Pessoal, há uma grande dúvida aqui, uma confusão que os pré-candidatos têm. Eu tenho que me desincompatibilizar, não posso aparecer em TV, em rádio, etc. Enfim, não, isso não é verdade. Você que é jornalista, radialista, locutor, de fato, você tem que se desincompatibilizar da sua função, para que isso não deixe ali em desigualdade o pleito eleitoral. Então, os profissionais de comunicação, esses sim devem se desincompatibilizar, tá? Agora, você na condição de pré-candidato, de um filiado, você pode sim conceder entrevistas em programas, encontros, debates, rádio, TV e internet. Então, se você tem aí na sua cidade contato com um jornalista, um radialista, um locutor, ele tem um espaço para poder trazer esses pré-candidatos, você pode explorar isso ao máximo. Claro que desde que o meio de comunicação garanta um tratamento igual, isonômico para todos os pré-candidatos. Então, você pode sim participar de entrevistas, de podcasts, entrevistas de rádio, entrevistas de programa de televisão. Você não pode promovê-lo como um profissional da comunicação. Você não pode apresentar a questão do radialista, enfim, tem o prazo lá para você se desincompatibilizar. Tá? Mas referente a você conceder entrevistas durante a pré-campanha, isso é plenamente possível. Eu vejo muitos pré-candidatos que têm, às vezes, um contato ali com algum órgão de comunicação e não conseguem, às vezes, explorar isso, trabalhar uma entrevista, de modo que você divulgue o seu nome, as suas ideias. Pensem comigo, se não fosse permitida a questão das entrevistas, de fato, a maioria dos pré-candidatos que disputam o pleito na capital, em outras capitais, não só Belo Horizonte, enfim, eles sequer poderiam dar entrevista. Então, assim, de fato, isso aí é até uma prestação de serviço de utilidade pública, a questão das entrevistas que os meios de comunicação fazem com os pré-candidatos, para que fique mais claro para os eleitores quais são as suas ideias, seus projetos, seus ideais e seus programas, né? Então, vocês podem, sim, participar de entrevistas em rádio, TV e internet. Isso aí não há problema algum, desde que não seja você que esteja promovendo, porque tem a questão da desincompatibilização nas funções de jornalista, locutor, radialista, enfim. E também que haja um tratamento do nome. Então, aquele órgão ali que está promovendo esse debate, ele tem que permitir para você e para outros também. Então, assim, tem que ter esse tratamento igualitário, tá bom? Então, essa é uma das hipóteses do que é permitido na pré-campanha. Então, aproveitem isso, utilizem isso, façam o máximo possível
de entrevistas para que vocês consigam divulgar a sua imagem durante a pré-campanha. Mas, claro, não fazendo pedido de votos. Lá na entrevista você vai falar sobre a sua história, suas ideias, suas propostas. A questão da crítica tem que tomar muito cuidado para não ser uma propaganda eleitoral antecipada negativa, ou seja, aquela propaganda que você vai, de forma pessoal, bater naquele candidato, não. Você pode oferecer soluções. Olha, eu não concordo com tal situação, com tal forma de gerir a cidade. Eu não concordo com isso, mas eu tenho essa solução. Eu tenho essa ideia. Então, sejam também propositivos, porque problemas toda cidade tem, toda capital tem, sendo pequena, grande, enfim. Então, problemas todos os lugares têm. Mas, de fato, quais são as soluções? Você pode bater muito nisso. Olha, tem esse problema, mas a solução é essa. E eu tenho como trabalhar essa solução através disso, daquilo outro. Então, as pessoas não querem saber de problemas. Problemas todo mundo tem. Tanto na vida pessoal, quanto nos municípios. Mas quais são as soluções? Então, vocês podem ser propositivos. O eleitor quer alguém que resolva os problemas dele, tá? O item 2 aqui, deixa eu já acelerar, até 11h20 eu pretendo entregar para que o Dr. Lucas consiga dar sequência. Inciso 2. A realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias, visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. Matheus, traduz para a gente aí, o que é isso? Bom, a lei eleitoral, ela permite que seja feito aí a realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado. Isso é muito importante, pessoal. O partido no seu município, ele pode promover encontros para debater ali como é que vai ser feito o pleito eleitoral, quais são as políticas públicas que aquele partido, aquela chapa vai debater sobre aquilo, qual vai ser o plano de governo. Então, o partido ele pode promover esse encontro em ambiente fechado, tá? Isso aí não é mobilização de pessoas na rua, com bandeiraços, nada disso. São reuniões em ambientes fechados e às custas do partido político. Então, o partido político, através do seu fundo partidário, vai promover esse encontro fechado o máximo de reuniões possíveis assim, até porque isso engaja mais pessoas, vocês vão trabalhar ali os planos de ação, enfim, isso é muito, muito bacana e muito importante ter essas reuniões fechadas para mobilizar as pessoas. Vocês podem convidar ali até mesmo os eleitores para que faça ali a discussão dos planos de governo, enfim, mas muito cuidado para que isso não seja uma mobilização de rua, algo de fato que se torne um viés eleitoral. Vocês podem fazer reuniões fechadas, tá bom? Para discutir essas ideias e engajar a equipe de cada pré-candidato a vereador ou prefeito. Próximo item, que é permitido durante a pré-campanha. Aqui, ó. A realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. Pessoal, isso aqui é até pouco comum, tá? Mas é uma faculdade, é uma opção que a lei dá. A realização de prévias partidárias, a distribuição de material informativo dentro ali do partido e a divulgação dos nomes filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. Então, vocês podem se reunir para discutir ideias, propostas, projetos, né, ter esse debate aí salutar sobre o que é melhor para a cidade e quais são as melhores ideias e propostas a serem levadas aí no pleito, tanto dos pré-candidatos quanto do prefeito, tá bom? Um outro item aqui que é permitido durante a pré-campanha. Aqui, ó. Isso aqui é para quem já tem mandato, tá? É permitido na pré-campanha e não configura propaganda eleitoral antecipada a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. Pessoal, sobre o viés de prestação de contas, vocês podem fazer essa divulgação, até porque quem já é vereador, ele não deixa de ser vereador. Então, assim, de fato, ele continua com o trabalho dele, ele pode divulgar os atos parlamentares dele. E eu faço uma analogia, uma comparação, também para você que não tem mandato. Ah, Matheus, ok, o vereador pode divulgar os atos parlamentares dele,
E eu posso divulgar o que eu já fiz em prol da minha comunidade? Sim. Muito cuidado para não divulgar atos de doação de bens ou serviços de forma gratuita. Se você doou alguma coisa, evita isso. Ah, mas eu não posso postar? Não é que você não pode postar, mas até você provar que isso foi feito lá fora do ano eleitoral, que isso aí foi, de fato, não teve nenhum pedido de voto em troca, isso pode te dar uma dor de cabeça. Mas, por exemplo, se você é muito engajado na sua cidade, fez várias reuniões com lideranças de bairros, pegando os dados das pessoas, os problemas das pessoas, reuniões que você promoveu ali junto ao executivo para trazer melhorias, você pode divulgar isso também. Então, mesmo que você não tenha mandato, você pode fazer a divulgação de todo o trabalho que você fez ao longo dos últimos anos. Então, sobre o viés da prestação de contas, não digo prestação de contas do dinheiro da campanha, não. Eu digo prestação de contas das atividades que vocês fizeram nos últimos anos. Então, assim, isso é permitido, tá? Tanto para quem tem mandato, quanto para quem não tem mandato. Até porque isso é uma estratégia muito importante para você, por exemplo, convencer o eleitor, não para que ele vote em você agora, na pré-campanha, mas convencer que você, mesmo sem o mandato, já fez muito. Imagina, por exemplo, se você tivesse um mandato com a estrutura de um gabinete que você não poderia fazer. Mas é claro que você não vai expor essa questão referente a mandato, a vereador, a cargo, não. Você vai só, de fato, expor o que você já conseguiu fazer ao longo do tempo, tá bom? Deixa eu acelerar aqui, deixa eu pegar o próximo item. Aqui, ó, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui vai de encontro com o que a Michelle falou anteriormente. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Pessoal, vocês têm que explorar isso aqui ao máximo. Claro que com estratégia, moderação, sabedoria e inteligência. Vocês podem divulgar o posicionamento pessoal de vocês sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Matheus, eu não posso pedir voto agora, então não posso fazer nada? Pelo contrário, você pode fazer muita coisa. Só o que a gente conversou aqui, faça assim. Já são várias ideias para vocês trabalharem nas redes sociais, mas essa aqui é uma das principais. Vocês podem fazer essa divulgação, posicionamento pessoal sobre questões políticas. Então, por exemplo, vamos supor que a sua bandeira, a sua causa aí no município é a educação. Então, você pode se posicionar, olha, não concordo com essa gestão aqui sobre a pasta da educação, eu não concordo que os alunos, enfim, um exemplo, concordo que os alunos não tenham acesso a tal benefício, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Ah, na saúde, o atendimento está muito demorado, eu acho que poderia, por exemplo, terceirizar para uma empresa de saúde. Então, você pode, de fato, colocar o seu posicionamento pessoal sobre questões políticas nas redes sociais. E um detalhe importante, pessoal, muitos aqui erram, às vezes, por falta de conhecimento. Você tem que divulgar posicionamento pessoal sobre questões políticas que são da sua competência. Ou seja, o que seria competência? Seria, traduzindo assim para uma linguagem mais simples, o que é da sua alçada, o que é da sua responsabilidade, o que é da sua capacidade enquanto o cargo que você está pretendendo. Por exemplo, eu vou discutir, vamos pegar um exemplo aqui, eu vou discutir direito penal, pena de crimes enquanto eu sou pré-candidato a vereador. Você pode até se posicionar sobre isso, mas não é o vereador que resolve questões do Código Penal. Isso quem resolve é lá a Câmara dos Deputados, Congresso Nacional. Mas você, como pré-candidato a vereador, você vai poder discutir questões referentes à educação básica, questões referentes à saúde, questões referentes à IPTU, tributos municipais, questões referentes à estrutura da sua cidade. Você pode trabalhar questões referentes também ao plano diretor do seu município. Então, muito cuidado para que no seu posicionamento aí nas redes sociais, você extrapole a sua competência. Senão o seu opositor vai falar assim, olha, tal pré-candidato lá está falando que vai fazer isso e aquilo outro, mas não é ele que resolve, não. Quem resolve são os deputados e senadores. E aí você fica queimado já. Então, assim, você tem que saber o que você pode falar, não somente no aspecto legal, mas no aspecto de estratégia, tá bom? Então, assim, estudem quais são as funções dos vereadores. Inclusive, isso é um conteúdo que vocês podem colocar nas redes sociais. Você sabia que o vereador faz isso, aquilo, outro? Enfim, você pode falar até de forma
didática, de forma a ter uma utilidade pública sobre isso também, tá? Então, usem isso ao máximo, com estratégia, tá bom? Então, não falem de temas que não são vocês, como futuros vereadores ou prefeitos, que poderão resolver. Então, falem de temas municipais. Pegue ali, faça o levantamento no seu bairro, na sua cidade, aí, na sua comunidade, quais são as principais dores, foi o que a Michelle falou, quais são as dificuldades, traga isso para o aspecto municipal do cargo que você está ocupando, e pretende ocupar, né? E trabalhe uma solução para isso, mas sem pedir votos por enquanto, tá bom? Deixa eu avançar aqui. Vamos lá. É permitido, então, durante a pré-campanha, sem que configure propaganda eleitoral antecipada, a realização a expensas de partido político de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Então, assim, é basicamente quase a mesma situação que pensamos anteriormente. O partido ele pode promover ali essas reuniões de iniciativa da sociedade civil, né? Mas aí, de fato, é um pouco complexo para poder comprovar quem foi a iniciativa, enfim. Então, basicamente, eu até oriento para que isso seja em ambientes, de fato, fechados, conforme a gente conversou anteriormente, porque é um pouco mais complexo de comprovar essa questão na prática. Deixa eu avançar aqui. Ok, esse aqui eu já falei. Deixa eu ver. 6 e 7, ok. É permitido também na pré-campanha. Isso aí eu não vou entrar no mérito, quem vai falar é o doutor Lucas, até para não esbarrar no tema que foi proposto para ele. Mas, só dando uma pincelada aqui, é permitido que vocês façam uma campanha de arrecadação prévia de recursos, já, agora, se não me engano, desde o dia 15 de maio, vocês já podem fazer essa arrecadação aí de prévia de recursos, tá? Então, de fato, vocês já podem fazer isso, e aí o doutor Lucas vai explorar quais são as possibilidades para que você aumente as chances de ter recursos aí na campanha, tá legal? Então, eu queria encerrar aqui a minha participação, até porque a gente está chegando próximo do almoço e ainda tem o doutor Lucas pela frente, com essa pergunta. Afinal, qual é a diferença entre pré-campanha e campanha eleitoral? Pré-campanha, pessoal, então é tudo isso que nós falamos. Vocês vão poder fazer exaltação de qualidades pessoais, contar a sua história, explorar quais são as finalidades do cargo que você pretende, o que o vereador faz, o que o prefeito faz. Vocês vão poder fazer reuniões ali às custas do partido para divulgar questões, ideias e propostas. Vocês podem levar nas redes sociais de vocês os posicionamentos das questões políticas municipais, com o cuidado de não tomar, não fazer aquela propaganda antecipada negativa, falar mal de fulano, ciclano. Não, você vai debater, discutir ideias e propostas de soluções, sem ir para o lado pessoal. Até porque isso pode te gerar uma responsabilidade civil, penal, e até uma multa sobre propaganda eleitoral antecipada. Então, muito cuidado com essa questão de falar de alguém. Fale das ideias, propostas e condutas, não das pessoas em si, porque aí você pode tomar uma multa na pré-campanha. Claro que depois você vai ter essa liberdade maior, né, de falar, olha, fulano tal fez isso, aquilo outro, não concordo. Mas isso na campanha eleitoral. Na pré-campanha, discuta apenas ideias, propostas e soluções, tá bom? Deixa eu, antes de abrir para perguntas, eu queria, se essas informações ajudaram vocês, me segue lá no Instagram mais uma vez, o @advogado Matheus Braga, e compartilhe nossos vídeos também para que alcance mais pré-candidatos. Deputado. Abriu. Doutor Matheus, obrigada pela sua participação. Nós temos alguns participantes que gostariam de fazer uma pergunta. E tem um caso aqui que perguntou sobre os shows, porque nessa nova legislação pode fazer shows. E esses shows showmício, comício, o que o senhor fala disso? E depois eu vou chamar a Mônica Braga e depois a Solange, que levantaram a mãozinha aqui e querem fazer perguntas. Perfeito, deputado. Essa é uma novidade referente à questão dos shows para arrecadação. É uma novidade que a legislação eleitoral ela prevê agora,
e de fato, qual que é a diferença entre o showmício e esse show para arrecadação. Mas é algo que até o próprio Dr. Lucas vai colocar por menores detalhes. Mas, adiantando já a dúvida da pré-candidata, o showmício, ele tem aquela natureza de fazer o show, antes era permitido o show com viés já de pedido de votos, para poder engajar aquela comunidade, trazer aquela euforia, aquela emoção, e elevar o nome do pré-candidato. Nessa situação agora do show para arrecadação, ele não tem essa finalidade. A finalidade é simplesmente ter a apresentação daquele grupo, mas que toda a questão dos ingressos, aquela arrecadação que foi feita com a utilização do show, seria destinado para a campanha eleitoral daquele pré-candidato. Então, o showmício, que antes era permitido e agora é proibido, ele tinha aquela questão aberta durante a campanha, até o próprio cantor falava do candidato, pedia voto, enfim, como diz o popular, o pau quebrava antes, né? Agora não. Agora, com esse show aí para arrecadação, ele muda um pouquinho a finalidade. A finalidade é que tem a apresentação, mas sem pedido de voto, sem fazer menção às questões eleitorais, seria única e exclusivamente para que quem aderir àquele show, com o recurso que for levantado, seja destinado para aquela campanha eleitoral. E um outro detalhe, esse recurso que for de fato arrecadado, ele vai ser destinado só depois de aberto o registro de candidatura, conta de campanha. Então, o que você arrecadar na pré-campanha, você não vai poder utilizar agora. Você vai poder utilizar só lá na campanha. Mas, desde agora, você já pode arrecadar através, inclusive, desses shows. Tá aí a Mônica Braga. Também levantou aqui a Solange Maria, tem a Elisângela, essa resposta é Elisângela, né, Elisângela? Obrigada aí pela sua participação sobre os shows. Solange. Posso falar, o deputado? Sim, pode. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, bom dia, doutor Matheus Braga, bom dia, deputado e até mais colegas. Só uma pergunta, porque eu fui orientada que não pode, né? Então, eu gostaria de ter uma certeza. Eu sou idealizadora de um projeto social aqui na cidade de Patinga há 12 anos. Em janeiro, projeto, né? Porque eu sei que não vai ter nenhum tipo de ação que configura compra de votos. Então, a partir de janeiro, eu afastei. Só que na minha pré-campanha, doutor Matheus, eu posso falar que eu sou a idealizadora desse projeto social. Esse projeto acontece há mais de 12 anos. Mônica, falhei um pouquinho a pergunta, mas eu queria que eu conseguisse captar um pouco a ideia. Você tem um projeto social que você já afastou desde janeiro, e você queria ver a possibilidade de divulgar essa situação na pré-campanha. Desculpa, eu quero saber só se eu posso, né, falar, né, é como se a minha ideia fosse enaltecer uma qualidade, né, sou fundador do projeto social e tal, se pode isso. Mônica, olha, o que acontece? Tem que tomar muito cuidado referente à forma que você vai divulgar isso. Se você simplesmente que apoia tal projeto, isso não configura um abuso de poder econômico. Mas, se tiver mais elementos que caracterizem, por exemplo, você está falando que você apoia o projeto, mas o projeto continua doando bens, serviços de forma gratuita, se alguém da sua oposição concatenar, ou seja, pegar esses elementos todos, se você estiver explorando isso de uma forma de entender que você está trabalhando uma possível compra de votos, algo nesse sentido, você pode ter uma dor de cabeça. Então, assim, eu sugiro que você passe de forma bem sutil sobre o formato das suas qualidades pessoais, da sua história, mas não ficar vinculando os atos da associação à sua pré-campanha. Então, dessa forma, você diminui muitos riscos referente a alguém querer imputar, te responsabilizar por uma compra de votos. Então, se você divulgar isso sob um aspecto de qualidades pessoais de sua trajetória, mas sem vincular os atos à sua pré-campanha, sem vincular a doação de cesta básica, algo à sua pré-campanha.
Então, você pode falar, eu sou um ativista social, etc, etc, mas sem vincular os atos em si à sua pré-campanha. Assim, diminui o risco de você ter uma representação nesse sentido. Mas o projeto ele está parado desde janeiro mesmo, doutor Matheus. Ele não está fazendo atuação. Entendi. Nesse sentido, de fato, você pode divulgar como uma das apoiadoras. Se ele já está parado desde esse ano, melhor ainda. Então, assim, mas segue essa linha de raciocínio. Eu não vejo problemas desde que você traga para um aspecto da sua qualidade pessoal e não vincular o que foi feito de benefício para você na pré-campanha, mas sim com uma qualidade sua de se preocupar com o social, um ativista social, enfim, mas não trazer os benefícios para si, digamos assim. Ok, muito obrigada. Donato. Ô, deputada Rosângela, eu queria só justificar que eu fiquei ausente da reunião uns 20 minutos, que acabou a energia aqui em Belo Oriente. Por esse motivo, eu fiquei ausente aí uns 20 minutos. Entendido, tá? Tudo bem, seja bem-vindo novamente. Agora nós vamos ouvir a Solange rapidamente e vamos encerrar agora esse painel para nós passarmos, retomar com o doutor Lucas Bessoni, tá bom? Deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Lucas aí depois. Sim, tá bom, só um minuto. Deputado, a Solange vai entrar agora. Deputado, também gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Matheus, se possível. Está bem, então vamos fazer a da Solange e mais vocês dois, e a gente já encerra esse momento. Vamos ser breve, porque o doutor Lucas também já tem um outro compromisso, tá bom? Obrigada. Bom dia. Pode falar, Solange. Bom dia, deputada Rosângela. Bom dia, Matheus. Bom, teve umas falas aí do Matheus que estava cortando muito as falas. Deu para entender algumas coisas. Eu sou vereadora e eu queria saber se eu poderia estar fazendo ir na rádio, se eu posso continuar indo na rádio, falando sobre o meu trabalho, falando que eu trabalho mais na área da saúde. Como está funcionando a saúde, o que está precisando mais, as visitas minhas nas casas, eu vou acompanhando o pessoal nas casas. Eu posso estar fazendo isso? Vereadora, sim, é permitido conceder entrevistas, tá? Não sob o formato de radialista, ter um programa ou um quadro. Nesse sentido, não. Não sei se a vereadora tem um quadro ou tem um programa exclusivo da senhora lá, mas se for sob o formato de uma entrevista, em que outros também podem participar, aí tranquilo, não tem problema. Então, assim, a senhora só não pode ter um quadro fixo, não pode ter uma apresentação, um programa exclusivo da vereadora, mas se for sob o formato de entrevistas, aí sim poderia participar, expor as ideias, sem problema algum. Assim como outros vereadores pré-candidatos também podem participar, tá? Então não pode ser algo exclusivo da senhora, tem que ser de forma igualitária. Muito bem. Gostaria de saber também, foi falado aqui sobre veículos, né? Se eu tenho um carro, um veículo no meu nome, que ele está ali a serviço do meu trabalho, mas está aí no meu nome, eu posso usar ele na minha campanha política? O que acontece, Solange, essa questão da prestação de contas, não vou nem entrar nesse mérito, porque é o tema do Dr. Lucas, tá? Só para não tirar o conteúdo dele, até para que também a gente consiga dar a oportunidade de ele expor aqui os conteúdos. Mas isso o Dr. Lucas vai explicar, essa questão da prestação de contas com mais detalhes. Era só isso mesmo que eu queria saber, tá? Obrigada aí. Obrigada, dia. Solange. Por nada. Tem um Santos e tem um outro para fazer pergunta, mas nós estamos aqui, doutor Matheus, cheio de indagações aqui, tem mais 9 pessoas querendo saber, a gente vai pedir o Breno para poder fazer esse contato com todos vocês,
e a gente vai passar para você e a gente já pede para que o senhor possa responder eles, a cada um. Claro. Tá? Por favor. Santos, Ok. por gentileza. Bom dia, deputada, bom dia, doutor. Eu sou pré-candidato a prefeito na minha cidade, Galileia, e estou diretor na escola estadual. E, então, veja bem, pelas as ações que eu já fiz na escola, instalação de muitas coisas na escola, quadra, coberta, refeitório, nós fizemos a nossa gestão, eu posso enaltecer esse meu trabalho nessa pré-campanha? Santos, sim, tem que avaliar muito bem como você vai trabalhar isso, mas as suas atividades como público municipal, você pode explorar isso, desde que não haja por exemplo, uma vinculação, olha, eu fiz isso aqui, se eu for eleito, eu vou continuar fazendo. Então, assim, sempre de forma muito sutil, genérica, tá? Então, você pode expor enquanto diretor, isso é tranquilo, mas sem vincular a campanha eleitoral, tá? Então, sem dar a entender que você está querendo o voto da pessoa agora para continuar fazendo. Então, assim, de forma bem genérica, você pode fazer uma prestação de contas das suas atividades. Isso. Nessa prestação de conta que eu estou prestes a fazer agora, doutor, e eu estava querendo estampar numa camiseta todas as obras que nós fizemos na nossa gestão. Posso fazer isso? Eu não recomendo, porque agora, com a exceção do impulsionamento nas redes sociais, não é permitido ter gastos eleitorais agora. Então, isso aí, de fato, foge da natureza da pré-campanha. Camisas, banners, adesivos. Então, assim, ao máximo... Doutor, essa questão seria para eu doar aos professores da minha escola, que eu estou me afastando, e provavelmente eu não retorno, entendeu? Não faça isso, não. Isso pode ser considerado brinde, doação de camiseta. Não faz isso, não. Ok. Obrigado, doutor. Valeu. Tem mais o Serginho que quer falar? O último que... Não, obrigado. Não, obrigado. Não, né? Estão contemplados, né? Eu vou deixar fazer a minha pergunta ao doutor Matheus no Instagram dele. Perfeito. Tá ótimo. Eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Eu estou na fila, só um espaço, pela ordem, sou próximo da fila, só para fazer uma consideração para o doutor aqui, ô deputada, por gentileza. Sim. Bom dia a todos, né, deputada, doutor Matheus, é uma honra, né, a gente te acompanha no Instagram e ver você aqui pessoalmente, conversando com a gente, é muito bom. É o seguinte, a gente trabalha no meio digital, a gente entende da importância dessa veiculação e a gente tem um network interessante. Eu sou responsável pela campanha do PL de uma cidade, eu cuido do marketing dos candidatos e a gente, através do network que a gente tem, a gente conseguiu acesso a uma entrevista num podcast para o nosso candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, e o pessoal vai contemplar também os pré-candidatos a vereador. Mas se tratando pela isonomia que o senhor tinha levantado, é obrigatório que esse podcast que faça essa entrevista com o candidato convide os outros pré-candidatos a prefeito também a participar, ou só é aberto a participação? Porque ele é um podcast... Ele é um podcast mais voltado para a esquerda, então ele já tem um lado, é mais voltado para a direita, né? Entendi. A legislação não fala abertamente sobre isso, na questão da pré-campanha, mas, de fato, ele tem que estar aberto a todos, né? Assim, por precaução, seria até interessante se fosse formalizar um convite, algo nesse sentido. E aí, se a pessoa quiser participar ou não, ela está aberta. Ou até mesmo no próprio programa, falar, olha, pessoal, quem tiver interesse, a gente está aberto para poder receber outros pré-candidatos e tal, enfim. Então, sempre formalizar essa questão referente a dar a possibilidade de outros participarem dessas entrevistas. Então, pode ser durante o programa, no final, olha, pessoal, está aberto, todo mundo quer participar e tal, enfim. Então, seria esse o caminho. Tá, perfeito. Aí, só uma sugestão aqui pro pessoal, que tem muita gente querendo fazer pergunta, né? Segue o doutor lá na rede social, que ele responde todo mundo, tá? Um abraço aí, valeu. Valeu. Ok, Bruno, obrigada. Ok, gente? Então, obrigada a vocês, obrigada, doutor Matheus, excelente aqui, participação,
Tá, tenho certeza aí que vamos ter muitos ganhos aí, colher muitos frutos com vocês, né? E que a gente tenha vitórias, muitas vitórias aí, né? Nas Amém. urnas, né? Com os votos, buscando aí os sentimentos da população, porque o voto ele vem de um sentimento, né? De querer aí ver em você que é pré-candidato, que todos são pré-candidatos no momento, ver em vocês é que vão resolver os problemas que a cidade está tendo. E com certeza nós chegarmos aí ao objetivo final. O Dr. Lucas Bessoni já está na tela, tá? Então vamos iniciar aí. Um abraço, doutor Matheus. Obrigado, deputado. Boa tarde, doutor Lucas. Satisfação revê-lo. Boa tarde.